Olá, seja bem-vindo a essa série Princípio Inteligente nas Plantas. Esses últimos capítulos eu falei sobre as leis divinas e naturais. Peguei trabalho feito pelo mestre Allan Kardec, chamando a atenção dela e mostrando que todas essas leis têm relação com o homem, com o animal e com a planta. As plantas estão enquadradas porque essas leis foram feitas para todo o universo, para todos os seres viventes. Fui falando da lei do trabalho, do progresso, da igualdade, da social. Agora vou falar da última lei, que aparentemente não tem nada a ver com as plantas, que é a lei da perfeição moral e as plantas. Lei da perfeição moral e as plantas. Porque aparenta não ter nada? Porque o homem naturalmente, o lado moral vai desenvolvendo no espírito quando entra nessa condição hormonal, mas ela já vem desenvolvendo desde lá do início. Volto de novo a usar o gráfico que eu estou usando, que eu, parte dela, aprendi com o professor Jorge Andréa, para as nossas reflexões. Lembra sempre, Deus princípio inteligente e princípio material. Então ele está dizendo que o princípio inteligente e o princípio material vai encontrar explicação para tudo. Então ele diz que vai se unir o princípio inteligente com o princípio material. Então esse princípio inteligente é o que ele tem de mais puro. O princípio inteligente aqui é o que a gente chama de inconsciente puro. Esse inconsciente puro tem tudo que é divino, está aqui dentro. É como se fosse um pedaço de Deus aqui. Aqui tem amor, bondade, todas as virtudes divinas. Caridade, fraternidade, paz, esperança, está tudo aqui. Só que esse princípio inteligente vai se unir com o princípio material. E esse princípio material é o que tem de mais puro no princípio material. Como se tivesse a frequência vindo lá do fluido cósmico universal, o que tem de mais puro. Então esse princípio inteligente aqui vai desenvolver. Quando se une com o princípio material, essa união com o princípio material forma a primeira parte, que é chamada corpo mental. Então esse corpo mental, que no momento, explicações científicas, experimental, é difícil para o corpo material, no momento. Mas por deduções intuitivamente nós sabemos que é verdade. Inclusive os espíritos. O André Luiz, na sua obra magistral, psicografada pelo Chico Xavier, Evolução em Dois Mundos, ele chama a atenção desse corpo material, desse corpo, que é o corpo mental. Esse corpo mental é que vai ser responsável pela formação do perispírito. É esse corpo material que vai ser formado o perispírito. E esse corpo material aqui que vai ser formado pelo corpo etérico, o duplo etéreo. Esse já existe bastante trabalho, sobre perispírito e corpo etéreo já existe trabalho. E aqui vai dar origem ao corpo,
o corpo da planta. Esse princípio inteligente também vai desenvolvendo com o seu psiquismo, vai formar zonas que é chamada inconsciente passado ou arcaico. E vai formar também o que nós podemos chamar de inconsciente atual. Inconsciente atual são as coisas dessa existência, que o homem tem consciência do que está fazendo, do conhecimento dele. E o conhecimento passado são as coisas já vividas lá no passado, há outras encarnações e assim por diante. Então esse princípio inteligente aqui, ele vai fazer a sua evolução. E essa evolução custa milhares e milhares de anos, nas linhas do tempo que ele está. Então esse princípio inteligente aqui tem um projeto de Deus para todos os seres viventes, todo princípio inteligente. É como se ele tivesse uma planta do que vai ser no futuro. E o corpo mental, a primeira parte do princípio, é como se desse a planta do que vai ser o ser do futuro. Então esse princípio inteligente vai fazer uma caminhada imensa, que ele se une com o princípio material, vai treinar lá na matéria, na química inorgânica, ela vai treinar as formas. Ela vai treinar as afinidades, vai treinar lá. Depois ela vai para a química orgânica. Depois de muito tempo que ela treinou essas formas, que ela vai treinar, inclusive, cristais, faz parte desse mecanismo. E esse princípio inteligente está adquirindo experiências. Quantos anos isso acontece? Na linha do tempo ninguém sabe disso. É perdido pelas noites do tempo. Depois esse princípio inteligente vai treinar nos seres vivos, nos viventes. Segundo o André Luiz, ele diz que vai treinar no vírus, vai ser treinado nas bactérias, nos fungos, vai treinando nesses seres mais primitivos. E aí ele vai treinar a irritabilidade e o impulso. Não vai mais treinar as formas, nem a geometria que ele treina. Por isso que o símbolo é uma das coisas mais primitivas do homem. Por isso que Gustavo Jung olha o entendimento dos símbolos como algo primitivo, e é primitivo porque o princípio inteligente é uma das primeiras coisas que ele treina. No ser vivente, o impulso e irritabilidade. Depois, esse princípio inteligente vai estagiar nas plantas. E nas plantas vai desenvolver as sensações. As sensações é nas plantas que ele vai treinar. Mas já existe nas plantas, ele não precisa mais treinar a irritabilidade no impulso, que já conquistou aquilo, já é conquista dele. Não precisa mais treinar as formas, as afinidades químicas que já conquistou. Ele vai treinando, mas ele apresenta nas plantas sinais dos seres mais evoluídos. As plantas, por exemplo, é nos animais que vai treinar os instintos. Mas a planta já apresenta sinais dos instintos. Uma planta, às vezes, busca água, é capaz de quebrar um cano para pegar água. Buscar alimento, ela dá volta numa pedra para buscar alimentos.
ela tem bastante recursos para fazer isso, para sobreviver, mas os instintos é treinado nos animais. Mas os animais já têm percepção de coisas na frente, já tem pensamento fragmentário, os animais já mostram amor. Um bichinho tratando, amando ali os filhotes, aquilo é um amor, a galinha com os pintinhos, que coisa linda. Ali já é sinal de amor, não tem consciência. Porque isso é quando chegar no homem aí ele vai treinar a consciência. Além de treinar a consciência, ele vai treinar o seu livre-arbítrio, ele vai treinar a ideia do bem e do mal, a ideia de Deus. E quando chegar no homem, não encerra, porque agora ele vai para o ser angelical, que é a caminhada. Então esse ser angelical seria o homem agora na plenitude já do amor, na prática da caridade, da bondade, ou seja, das virtudes que estavam aqui no inconsciente puro, a virtude do amor, da caridade, da bondade, da paz, vai desaguar aqui no ser angelical. Aí ele vai desaguar. Então, nesse início de evolução, é como se já existisse uma planta. Igual quando você faz a casa, precisa da planta. Então, já existe uma planta do ideal, dessa forma perfeita, por isso que diz a lei da perfeição moral. Já existe isto, só que isso vai ser uma conquista. Deus não dá nada de graça para ninguém, é uma conquista que esse princípio inteligente vai fazendo. Então, quando está nas plantas, vai ter um tipo, no animal, no outro, no homem, e no homem também vai evoluindo com o correr do tempo. Não adquire tudo de uma hora só, por isso que há necessidade de muitas vidas, de muitas reencarnações. Por isso que estudar a reencarnação, a paligênese, como eles usam o termo, alguns cientistas usam, paligênese, estudar isso precisa fazer parte da compreensão. Então as plantas, ela desenvolve os estudos das sensações das plantas, é apenas uma pequena parte desse processo evolutivo. Então esse ser está formando o seu perispírito, o perispírito das plantas, dos animais, para desaguar no homem. Então ele vai tendo essa perfeição com o correr do tempo. Então, quando Jesus diz a lei da perfeição moral e as plantas, a lei da perfeição moral é a maior de todas, porque ele vai apresentar as virtudes divinas já nesse homem angelical. Mas as plantas também um dia vai apresentar isto. Então eu vou dizer uma frase, e talvez para alguma coisa possa chocar. As plantas também chegarão um dia a ser um ser angelical. As plantas amam inconscientemente, mas chegará o dia que ela vai amar conscientemente. A planta é caridosa inconscientemente, mas ela chegará um dia que vai ser caridosa conscientemente. Não na forma de plantas, na trajetória evolutiva, porque estamos todos. Então, faz parte dessa caminhada. Então, a lei da perfeição moral e as plantas é a mesma lei da perfeição moral para os animais, para as bactérias, para os vírus, para os homens, para os seres angelicais. Isso é uma caminhada. Aí você vê, em acordo com essas leis cósmicas, com as leis divinas, aí diante de uma lei dessa, quando você começa a compreender, no mínimo, você tem que olhar essa inteligência suprema do universo, Deus, causa primária de todas as coisas, e dizer quanta sabedoria nós, com o nosso conhecimento tão pequeno,
A nossa intelectualidade ainda é tão pequena. Quando vislumbramos essa grandeza, ficamos impressionados. E o que nós ainda estamos longe de vislumbrar. Eu fico olhando, às vezes eu todo dia acordo e abro a janela e fico olhando assim os céus, as nuvens, as coisas, o sol nascendo, o sol se pondo, e eu fico impressionado, digo, puxa, quanta beleza nessa superfície do universo que eu estou vendo. E nesse universo sem fim, quantas belezas devem existir nessas galáxias, nesses planetas com muitos sóis, com muitas luas, nesses planetas com perfeição, com seres angelicais, com homens já no estado evolutivo maior do que o nosso, mas também na beleza do planeta primitivo, que ainda está desenvolvendo os seres. Quanta beleza e quanta sabedoria há nessa inteligência suprema do universo, chamada Deus. E os homens ainda, na sua ignorância, querem negar a existência de Deus, trabalhando teses materialistas. E eu fico imaginando o Mestre Jesus, Jesus de Nazaré, que dirige o planeta Terra desde a formação da Terra. Ele conhece tudo o que a Terra possui, desde o início da formação dos primeiros seres vivos, das plantas, dos animais, do homem, e conhece isso tudo. E Ele pacientemente está esperando, trabalhando o nosso desenvolvimento. E Ele é modelo e guia, por isso que Ele chama: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse amar é muito mais do que amar só homem. É amar os animais, as plantas, a natureza. É se harmonizar com a natureza, como Jesus é harmônico, para a gente entender. E esse espírito gigante de Jesus é ainda um grande desconhecido da sociedade. Nós precisamos parar para refletir sobre esse ser fantástico. E Deus permitiu que ele, dirigindo a terra, mas encarnasse na terra para servir de modelo e de guia. E o homem, no seu egoísmo, ainda olha para a planta como se fosse uma coisa sem valor, para o animal sem valor, para alguém que momentaneamente está numa posição social inferior a ele, sem valor. Nós vamos continuar nessa sequência, mas grave. As plantas são nossas irmãs, nossas companheiras de caminhada. É filha de Deus igual a nós. Precisamos ter um olhar muito especial para essas criaturinhas lindas que são as plantas. As plantas, sem flores ou com flores, todas elas são muito bonitas e muito especiais. Deus te guarde, boa sorte e até o próximo encontro nosso nessa série O Princípio Inteligente nas Plantas.